E o começo desse vlog vai ser um dia diferente, porém no mesmo lugar. Estamos no Psy Office. Domingo passado eu tava de perna pra cima descansando, porém começaremos o expediente dessa psicóloga, a semana dessa psicóloga, no domingo, porque eu tenho o módulo inteirinho da comunidade pra gravar. Inclusive existe todo um processo pra construção das aulas na comunidade, mas acho que essa parte de gravar, que é onde tipo literalmente eu vou dar vida ao módulo, né, é a parte que eu fico mais empolgada. A construção dos módulos na comunidade são meio que divididos em 3 etapas. Então tem a etapa da construção das aulas, então eu construo toda a parte teórica, escrita e de slides, de apresentação, enfim, qualquer suporte material que a gente vai precisar durante a aula, eu escrevo ao longo de algumas semanas, tipo esse foram ao longo de 2 semanas. Depois vem a parte da gravação das aulas, eu vou tentar, oremos, gravar tudo em uma tarde agora. E por último, a parte da edição, se precisar, e também de eu colocar dentro da nossa plataforma, né? Mas é isso, agora eu vou organizar todos os equipamentos pra gente começar a, de fato, gravar. E estamos com equipamento novo, quem me segue lá no Instagram viu. Inclusive, é por onde eu estou gravando agora. Eu comprei um Osmo Pocket, que é uma câmera meu pra vlog e criação de conteúdo, mas eu comprei ela também muito pra gravar as aulas da comunidade, pra qualidade nas aulas da comunidade. Análise que você faz enquanto psicólogo dentro da sua clínica, é essa análise que você precisa fazer também do público com o qual você quer comunicar. Gente do céu, vocês têm noção que acho que eu tô sem voz agora. Eu passei o quê? 4 horas seguidas gravando aula, porque se eu parar eu não consigo, tipo, voltar pra minha linha de raciocínio. E assim, eu amo gravar as aulas, eu fico muito empolgada, mas como é muito tempo falando também, né, muito tempo em frente à tela, termina meio, tipo, sem carisma, e é como estamos um pouco agora. Porém, temos um módulo novo inteirinho gravado na comunidade. Foi um módulo inteiro ensinando psicólogas a, de fato, se posicionarem, a se diferenciarem no mercado de trabalho. Eu acredito muito que a comunidade, ela junta todas as estratégias e os pilares que você precisa para construir uma clínica que, de fato, ela é próspera e ela é sustentável. Eu sempre digo isso, né, que a clínica, o que a gente chama de uma clínica próspera e sustentável, ela não é uma estratégia isolada, ela é uma soma de estratégias, ela é uma soma de vários elementos juntos. E a ideia na comunidade é justamente a gente trabalhar todas essas áreas, trabalhar todas essas habilidades, trabalhar todos esses elementos. E eu tô muito feliz porque definitivamente cada dia mais a gente tá construindo o ecossistema mais completo sobre estruturação da prática clínica. Gente, inclusive, a partir de agora, vocês só me verão com essa garrafa aqui, tá? Que, meu Deus, a garrafa perfeita existe. A gente ganhou ela no evento da Sintropia aqui em Fortaleza. Inclusive, esse foi um final de semana bem agitado por aqui. Eu tento ser, sempre que possível, muito intencional em realmente descansar bem no final de semana, porque a semana já é muito puxada pra mim. Mas esse final de semana foi um final de semana bem sociável pra mim. Principalmente no sábado, teve o evento da Sintropia aqui em Fortaleza. Então, assim, obviamente, eu chego na segunda-feira um pouco mais cansada, mas foi um final de semana também muito especial. Uma das coisas que eu sempre falo, é um lema meu por aqui, né, que a clínica, ela até pode ser solitária, mas ela não precisa ser. Eu acho que esse final de semana foi prova disso. Eu sempre falo que eu amo ser psicólogo online, eu amo a liberdade geográfica, a liberdade também de tempo, a flexibilidade que meu trabalho me traz e tudo que meu trabalho me proporciona, mas como tudo na vida, existem os seus prós e os seus contras. Como tudo na vida, existem coisas também pra gente bancar. E eu acho que quando você, principalmente quando você trabalha online, né? Quando você tá aqui, tipo, você, as 4 paredes do seu consultório, do seu escritório, do seu Psy Office,
e as vozes da sua cabeça, né? Tende a ser um tanto quanto solitário, sim. E eu acho que a gente não entende a diferença que isso faz, a gente não entende a falta que a gente sente até a gente estar em um contexto diferente. Até a gente estar em um contexto que a gente está vivendo a clínica com outras pessoas, até a gente estar num contexto que a gente está socializando. Eu acho que a gente internalizou uma ideia de que a gente meio que se acostumou com essa realidade, que é assim mesmo e que é solitário mesmo e vamos que vamos. Quando na verdade não precisa ser assim. E vocês já sabem o meu ritual, eu sempre chego uma horinha antes aqui no Psi-Office pra ir organizando tudo, pra ir anotando também as minhas demandas. Inclusive eu tenho feito isso nesse bloquinho aqui, que foi o bloquinho que eu dei pros meus pacientes de final de ano, e eu tenho alguns ainda guardados. Gente, agora falando sobre organização, porque definitivamente eu não funciono sem isso daqui, são duas coisas que eu faço no começo da semana, no começo do dia também, tá? Eu deixo todos os meus compromissos fixos, ou seja, atendimento, reunião que eu vou ter ao longo da semana, eu tirei daqui pra, né, não aparecer, mas eu deixo todos aqui no Google Agenda. Eu deixo algumas tarefas que eu sei que eu vou ter que fazer naquele dia aqui, e aqui no papel eu venho com tarefas mais específicas. Então, por exemplo, eu tava upando agora o vídeo do canal essa semana, e eu tinha que fazer a thumb, e aí eu tinha que pegar as tags, enfim. Todas essas tarefas menores eu coloco aqui, eu vou quebrando aqui, pra tornar muito mais fácil pra minha cabeça e eu não ficar perdida, porque muitas vezes esses compromissos maiores têm compromissos, tipo, menores, tarefinhas menores dentro deles, sabe? E é basicamente assim que eu vou dando conta de tudo isso daí que vocês veem, tá? Essa semana vai ser uma semana mais tranquila pra mim de atendimentos, porém na sexta-feira a gente vai ter encontro da comunidade, eu também vou ter uma reunião. Inclusive, nosso encontro da comunidade essa semana vai ser análise de perfil, né? A gente vai fazer uma análise de perfil ao vivo, a gente sempre seleciona 2, 3 perfis de psicólogas da comunidade pra gente estar vendo na prática, colocando na prática o que a gente tem aprendido sobre criação de conteúdo, sobre a divulgação do nosso trabalho no digital. E assim, não é por nada não, mas é quase uma mentoria, tá? Porque eu vou literalmente tirar um tempinho hoje e preparar um template pra cada uma das meninas que foram selecionadas pra gente fazer essa análise completaça do perfil delas. Gente, agora uma coisa muito legal que tem na Centropia é o seletor de abordagens, porque antigamente as anotações, os prontuários, os termos, as explicações, todos saíam pelo viés da TCC, inclusive eu tinha que ajustar alguns, porque a minha abordagem é a ACT, e agora você consegue selecionar a sua abordagem de condução na clínica, né? Então tem DBT, tem ACT, tem a Gestalt, psicanálise, TCC, e você seleciona e o prontuário, as anotações, as explicações, enfim, saem todas já pelo viés da abordagem que você selecionou aqui. Gente, faça chuva ou faça sol, aqui no caso em Fortaleza é apenas sol, o meu descanso pós-almoço, ele é sagrado. Dia de segunda-feira eu atendo muito cedo depois do almoço, né, eu atendo 1h da tarde, mas ainda assim eu dou um jeito de tirar, nem que seja 20 minutinhos para tomar um café e ler o meu livro, pra eu voltar, tipo assim, centralizar no meio do dia. Inclusive, estamos lendo esse livro aqui, da Robin Morse. Eu tive o privilégio de ter uma aula com ela sobre trauma no finalzinho do ano passado, e foi assim, incrível. Ela já é incrível, né? E ela tem falado muito sobre trauma. Então eu vi que ela lançou esse livro recentemente com a Daura, acho que é assim que fala, enfim. E incrível. Gente, é uma pena muito grande que boa parte da literatura de ACT tá em inglês. Você tem pouquíssimos livros de ACT traduzidos. Então se você quiser buscar livros sobre conhecimentos mais específicos, sobre áreas mais específicas, você tem que recorrer aos livros em inglês. E eu vou falar, tá? Até pra você ter os livros em inglês, achar os livros em inglês, é difícil. Literalmente só termina
quando acaba. Já tá anoitecendo por aqui. Mas eu tô aproveitando aqui o tempinho pra editar as aulas que eu gravei ontem da comunidade pra eu já colocar, tipo... Sim, eu fico extremamente ansiosa pra colocar logo na comunidade, porque eu quero logo que elas tenham acesso a isso daqui. Gente, eu amo a minha rotina na terça-feira, juro. Amo, amo, amo. Eu funciono muito melhor pela manhã, eu trabalho muito melhor pela manhã, tanto que eu atendo manhã e tarde. Hoje em dia eu não atendo mais à noite. Mas a terça-feira é o dia que atualmente eu menos atendo, então eu consigo tirar a manhã pra mim, por mais que eu produza melhor pela manhã, eu também gosto de ter a manhã um pouco mais livre, um pouco mais calma. E aí, de fato, depois do almoço, começar aqui. E eu só consigo ter isso na terça e na sexta, e às vezes quando não tem encontro da comunidade pela manhã. Então, assim, a prova de que eu não funcionaria sem o meu Google Agenda, sem uma organização base, é que eu não lembrava o que eu tinha pra fazer hoje, né? Começa por aí. Então eu acabei de abrir meu Google Agenda e vou passar a tarde inteira nos bastidores, porque eu só vou atender no finalzinho da tarde e eu vou finalizar a análise de perfil da comunidade que a gente vai ter na sexta. E eu vou começar a montar uma aula. Em abril eu vou dar um workshop sobre cuidado baseado em mensuração na terapia de aceitação e compromisso para os assinantes da Human Track. E eu tô muito feliz porque é um tema que eu amo estudar sobre, é um tema que eu utilizo na minha prática clínica. Sara, como é que você inicia o processo de você construir uma aula? Papel. Eu não sei começar de outro jeito. Apesar de eu gostar de deixar tudo condensado e organizado no computador e de sim utilizar às vezes IA para organizar um pouco as ideias, eu sinto que se eu não começar no papel, se eu não começar escrevendo no papel, as ideias elas não vão fluir. Toda vida, isso é uma experiência pessoal, mas toda vida que eu percebo que eu já começo a construção de um roteiro, de uma aula, seja lá o que for, já tendo ajuda, já fazendo ajuste, não flui. Por isso que uma das maiores dicas que eu dou quando as pessoas falam sobre roteiros de vídeo e tudo mais é: escreva o que vem na sua cabeça, escreva da maneira como vem e depois você vai lapidando isso, depois você vai ajustando. Não adianta, se você for ajustando, não adianta, o raciocínio não vai acompanhar. Se você for ajustando enquanto você tá escrevendo, pelo menos eu não funciono assim. Ou eu escrevo e eu vou tirando as palavras da minha cabeça e depois eu ajusto isso, ou então eu vou me perdendo no meio do raciocínio e as coisas também não vão fluindo. Então com aula é do mesmo jeito, com aula, com o começo de algum projeto, com roteiro de vídeo também, eu começo tudo rabiscando e depois que eu vou dando algum sentido a isso aqui. Terça-feira é o único dia que o Psi-Office entra no modo noturno. Eu atendo quinzenalmente nesse horário, então é o único horário ainda que eu atendo à noite. E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, inclusive, da iluminação aqui do Psi-Office. Eu só utilizo luz indireta aqui no Psi-Office. Eu nunca ligo a luz de teto e isso faz muita diferença pra minha vista. Eu uso esse abajur aqui de chão e ele tem essa cúpula aqui mais difusa. Então a luz chega pra mim de uma maneira mais difusa, não agride tanto também os meus olhos. E aqui também, ó, eu não uso ring light porque assim, acaba com a minha vista, me dá dor de cabeça, enxaqueca, então pavor. Eu uso assim, e essa aqui é uma lâmpada inteligente, então eu também consigo controlar a intensidade da luz que chega pra mim. E aí somando essa, somando a outra luminária e somando também a luz do computador, fica perfeita a iluminação, não fica muito intensa, mas também não fica escura, e aí fica um clima bem aconchegante. Terminamos mais um dia de trabalho e enquanto eu vou desarrumar a barra, arrumar a minha mesa, eu vou falar pra vocês uma coisa que até hoje é um pouco difícil, depois de 2 anos de clínica. Ainda é um pouco difícil pra mim de manejar, tá? Semanas que eu estou com a energia baixa, e é energia, tipo, literalmente, tá? Energia, tipo, corporal. Eu estou mais desanimada, eu estou mais lenta. Eu acho que essa semana foi uma soma de fatores hormonais. O meu final de semana também foi muito movimentado. E eu já percebi que eu preciso do final de semana, assim, tipo, mais off mesmo, pra eu conseguir, assim, descansar. Mas tá tudo bem também, foi um final de semana muito bem vivido. A minha energia, ela foi gasta de uma maneira muito, muito valorosa. Quando eu digo que essa é uma parte difícil de manejar, é que se hoje fosse um dia que eu realmente estivesse, assim,
não estou em condições emocionais, físicas para atender, eu não estaria aqui. Mas em muitos dias, uau, bem-vindo à vida adulta, né? E bem-vindo também ao capitalismo, que você precisa trabalhar, mesmo você não estando no seu 100% para isso. Em muitos dias a gente tem que dar uma segurada ali, e eu diria até mesmo uma certa ignorada ali no que tá se passando aqui dentro. Engole isso, você trabalha, atende, e depois a gente vai processar isso aqui com um pouco mais de calma. E eu sei que pode parecer um tanto quanto, sei lá, meio mecanicista dizer isso, né? Psicóloga falando isso. Mas, gente, é a realidade do nosso trabalho. Tudo na vida tem o seu ônus, tem o seu bônus, né? O nosso trabalho, eu sempre falo isso, que é um lugar muito honroso, mas ele não é apenas flores. Eu amo o que eu faço, é uma escolha muito consciente, muito presente, muito valorosa que eu faço, trabalhar no que eu trabalho. Mas isso não precisa excluir o fato de que, assim, eu reconheço que também é algo muito difícil. E eu tô tendo uma semana como essa, tô tendo uma semana que eu tô mais introspectiva, que eu tô mais desanimada mesmo, que eu tô mais, assim, lenta. E algumas coisas me ajudam em semanas como essa, mas a principal delas é eu tento focar no essencial, eu tento focar no primordial. Se tem coisas que eu coloquei pra fazer nessa semana que eu consigo, sem muitas consequências negativas, legal colocar pra outra semana, eu vou deixar. Eu tento dar um pouco mais de atenção também ao meu sono, então eu tô percebendo que o meu corpo, ele tá precisando de um pouco mais de tempo de sono essa semana. Eu amo acordar cedo, amo mesmo acordar cedo, mas em semanas assim eu também tento dar uma segurada. Eu tento dedicar um pouquinho mais de tempo também a coisinhas pequenas na rotina que são prazerosas pra mim. Então eu tento ficar um pouco mais de tempo no meu café depois do almoço, eu tento terminar um pouco mais cedo se eu conseguir fazer isso. Eu sinto que existe quase que uma cobrança, assim, invisível na nossa área de que a gente precisa estar o tempo inteiro extremamente animada, extremamente empolgada com o que a gente faz. E é o que eu falei, o fato de eu estar agora desanimada, em uma semana mais desanimada, não significa que eu deixo de ver valor no meu trabalho, mas inerentemente a minha relação com isso muda, a minha relação com absolutamente tudo muda. E tá tudo bem, você não deixa de ser uma psicóloga competente por isso, tá tudo bem, você não deixa de ser uma psicóloga que vê muito valor e vê uma honra muito grande no seu trabalho porque você tá tendo uma semana mais desanimada. Mas é isso, agora arrumamos aqui essa mesa pra bagunçar ela novamente amanhã. Os meus prontuários todos estão atualizados, graças a Dona Citropia. E agora só perna pro alto, gente. Amanhã também vai ser um dia mais tranquilo de atendimento, mas eu tenho bastante coisa de bastidor pra fazer. A licença poética de poder trabalhar de short em um dia de calor insalubre, como tem sido todos os dias, aqui em Fortaleza. Hoje a quarta tá bem mais tranquila. Eu vou atender somente às 10, então eu tenho 1h30. E nessa 1h30 eu vou resolver aqui algumas coisas. Gente, eu tô construindo um workshop que eu vou dar na Human Track mês que vem sobre cuidado baseado em mensuração na arte, né? E eu simplesmente, assim, estou amando. Pra quem não sabe, a Human Track é um software de monitoramento e mensuração no processo terapêutico. E eu utilizo ele pra milhares de coisas ao longo da terapia. Inclusive, eu fiz um post no Instagram falando de maneira mais específica em que momentos e com qual função eu utilizo cada uma das funcionalidades aqui da Human Track, que são várias, ao longo do processo terapêutico. E basicamente no workshop a gente vai esmiuçar um pouco mais isso, né? Eu vou falar com um pouco mais de profundidade sobre isso. A gente vai fazer também um estudo de caso. E a aula está prontinha, eu vou só organizar nos slides. E quando eu falei que eu amei, é porque eu acredito que vai ser uma aula... Eu acredito não, vai ser uma aula que, basicamente, a base dela é raciocínio clínico. E, assim, é muito gostoso também entrar em contato com a minha empolgação para dar essa aula, porque fui vulnerável ontem com vocês, você hoje novamente. Eu acho que uma das bagagens não tão legais que o meio acadêmico me trouxe foi uma certa síndrome de impostura mesmo, e insegurança em dar aula, principalmente dar aula sobre coisas que são muito densas, coisas que são muito teóricas. Eu entrei muito em contato com análise do comportamento durante a graduação e assim... Quem viveu, quem vive, sabe que pode ser um meio muito aversivo, no sentido de que aquelas regrinhas sobre, cara, eu preciso ter, sei lá, um doutorado pra falar sobre isso daqui, eu preciso ter 10 anos de experiência clínica pra falar sobre isso daqui, são regrinhas que vão ser muito bem fortalecidas nesse meio, tá? Inclusive, eu tô passando um pouco por esse processo ao estruturar o grupo de estudos, que é um projetinho muito legal, muito especial pra mim, que tá saindo do papel. E eu percebo que, assim, essas regrinhas estão gritando na minha cabeça durante esse momento. Como eu sempre digo,
digo nada como a experiência para te dar um feedback diferente, para te dar versões diferentes, para te dar elementos diferentes também da realidade, da experiência. Eu acabei de estruturar essa aula e eu estou genuinamente feliz e orgulhosa por ela, feliz e orgulhosa do raciocínio que eu tive ao montar essa aula. E compartilhar conhecimento sempre vai ser algo extremamente valioso para mim. E por isso valeu a pena. Por isso valeu a pena e tem valido a pena constantemente estar tendo que sustentar essas regrinhas aqui na minha cabeça em nome de fazer o que importa pra mim, em nome de fazer o que importa pra mim na minha profissão, em nome de fazer o que importa pra mim para outras pessoas. E eu acho que é uma preocupação também que deixa um pouco mais difícil as coisas, mas é uma preocupação que eu sei que parte de um lugar que é importante pra mim. Sempre que eu tô montando aula, que eu tô montando o roteiro de um vídeo aqui, é pensar em ser didática. Eu acho que tem muita gente falando muita coisa, mas eu genuinamente admiro muito pessoas que conseguem passar informações, independente aqui da área do nicho, pessoas que conseguem passar informações de uma maneira clara, de uma maneira acessível, de uma maneira didática. Nossa, gente, a graduação me mostrou muito isso. Eu via pessoas que eram brilhantes pesquisadores, tá? Que faziam pesquisas, assim, absurdas, que tinham conhecimento absurdo, mas que eu não sei se eu posso dizer que eu aprendi muito com essas pessoas, porque eu não sei se o conhecimento absurdo que elas tinham guardado conseguiu ser transmitido de uma maneira didática, sabe? E é uma admiração profunda mesmo que eu tenho, profunda. Toda vida que eu vejo uma aula, toda vida que eu vou consumir, aprender uma habilidade, enfim, de qualquer, independente da área, e eu vejo que aquela pessoa conseguiu falar aquilo de uma maneira muito didática, os meus olhos brilham. E eu sei que isso também sinaliza pra mim que isso também é muito importante pra mim. Eu acho que, assim, é top 3 elogios que eu amo receber. Ah, seu cabelo tá bonito? Não. Ah, eu gostei da sua roupa? Também não, mas é bom também. Ah, você foi didática. Eu amo como você consegue passar as coisas de uma maneira leve, de uma maneira didática. Você me ganhou aí. Dito isso, estamos indo atender agora. Melhor coisa que eu faço por mim mesma e pra minha gestão de tempo é organizar as coisas de casa no final de semana, principalmente comida. Eu deixo o frango já porcionado, então todos os dias eu só descongelo ali a porção exata que eu vou fazer naquele dia. Eu deixo o frango desfiado, deixo carne desfiada pra gente ir montando as refeições, tipo, literalmente a gente faz a nossa janta em 10 minutos. Inclusive hoje tá sendo o dia oficial de exercer todos os meus privilégios enquanto psicóloga online, enquanto home officer, além de trabalhar de shortinho. Como o meu atendimento na tarde que eu tinha hoje, ele foi remarcado, a gente vai tirar a tarde pra ir trabalhar fora de casa. E faz um tempão que a gente não faz isso. Inclusive, essa semana eu tava refletindo sobre isso. Caramba, eu fazia isso muito no começo, né? Quando eu tinha mais tempo livre e tudo. E eu nunca mais tinha feito isso. Mas hoje faremos. Tô terminando de me arrumar aqui pra quinta-feira, que é meu dia mais cheio de atendimentos. Inclusive, um dos ajustes que eu fiz foi intencionalmente deixar um dia mais cheio na minha semana. E nesse dia eu não lido com burocracias no máximo. Vamos dizer que eu não lido com burocracias, né? Eu emito as minhas notas, a parte do financeiro eu cuido sempre na quinta-feira. Eu sempre reservo uma horinha ali do dia pra eu emitir as minhas notas e cuidar do financeiro na quinta-feira. E eu fiz isso intencionalmente porque é o meu dia mais cheio de atendimentos, então, consequentemente, é mais cansativo pra mim. E eu quero dedicar também mais atenção a isso. Mas também, assim, é o finalzinho da semana, né? Então a gente já chega mais cansado e tudo. Então eu tento dar conta do essencial na quinta-feira. Eu tenho a manhã inteira e a tarde inteira de atendimentos e eu foco especialmente nisso. Cara, você já pensou em delegar essa parte das notas? Já estou estudando fazer isso, mas foi algo que eu até falei no último encontro que a gente teve da comunidade, que foi sobre impostos e contabilidade. Eu sei que a gente tem um terror muito grande com contabilidade, com impostos. Eu sei que a gente não gosta e a gente não precisa gostar, mas eu acho que um mínimo de clareza e conhecimento sobre isso, sim, você precisa ter, porque isso também faz parte de cuidar do seu negócio. A gente ensinando outros psicólogos, inclusive atendendo outros psicólogos, eu já vi muita barbaridade acontecendo com contabilidade, tudo que as
pessoas só tiveram conhecimento depois. Então, eu tenho uma empresa de contabilidade, até porque eu sou CNPJ, então eu preciso ter contabilidade. Mas tem algumas coisas que eu deliberadamente escolho continuar fazendo, porque pra mim, Sara, é importante. Eu acho que você ter o mínimo de clareza também sobre essa parte de financeiro, de contabilidade, de imposto, também é importante, por mais que você não goste. E eu não estou dizendo pra você não delegar, ou pra você ficar extremamente desconfiado quando você delegar. Óbvio, você tem que escolher um profissional de confiança, uma empresa de confiança. Mas mesmo tendo um profissional, uma empresa de confiança, eu acho importante você ter um pezinho, obviamente, na verdade, assim, os 2 pés, ali na parte financeira e contábil do seu negócio. Então, por isso, eu ainda escolho emitir as minhas notas. E, sendo muito sincera, é algo que toma 20 minutinhos ali da minha quinta-feira. Então, mas é isso, já estou prontíssima. Inclusive, toda vida que vocês me verem de cabelo assim, saibam que é dia de lavar meu cabelo. Este é o melhor Florata que já inventaram, tá? Florata Red Passion. Toda vida que eu vejo psicólogo falando, porque eu não posto muito nos stories, porque não tem nada interessante na minha rotina. Todo dia eu faço a mesma coisa, todo dia eu tô no meu office, todo dia eu tô no meu consultório, e eu lembro que eu literalmente tô gravando um vlog de uma semana inteira, sendo que todos os dias eu faço a mesma coisa e eu vivo basicamente aqui. E ainda assim, de alguma maneira, você tá assistindo. Então eu espero que isso sirva de incentivo também pra você entender que a sua rotina não precisa ser uma coisa mirabolante e aventureira pra você compartilhar. E é engraçado isso, porque eu escuto isso de pessoas que me acompanham aqui, me acompanham lá no Instagram. E eu, literalmente, todos os dias no Instagram, eu estou postando basicamente a mesma coisa, porque a minha rotina é basicamente a mesma todos os dias. Óbvio que eu tenho processos diferentes aqui dentro do Psyoffice, eu faço coisas diferentes também, mas eu acho que tudo é a maneira como você compartilha isso. Se você já olha pra sua rotina, se você já olha pros seus dias com esse olhar enviesado de isso é um saco, eu não tenho nada o que mostrar, minha rotina é um saco. Bom, vai ser difícil mostrar algo diferente pras pessoas, vai ser difícil mostrar uma visão diferente pras pessoas se você mesmo não tem essa visão. Eu adoro quando eu recebo feedbacks do tipo, você passa muita leveza, eu adoro acompanhar a sua rotina de trabalho, porque, óbvio, eu sempre tô falando aqui que exige muito de mim, exige muito esforço de mim, e muitos dias eu termino, muito cansada, mas de fato, eu faço o máximo possível que tá no meu alcance pra levar isso daqui de uma maneira leve, até mesmo o esforço que eu tenho é pra tornar isso daqui, inclusive a médio e longo prazo, algo cada vez mais leve. Então essa parte do vlog é também pra te incentivar a sair um pouquinho da sua toca e das histórias que a sua mente te conta, e você olhar pra sua rotina, olhar pro que você faz no seu trabalho, olhar pras mesmas coisas que você faz todos os dias por uma outra perspectiva. Gente, o processo é basicamente esse. Todas as vezes eu preencho aqui as notas individualmente, eu subo pra plataforma da minha contabilidade. É uma tarefa muito mecânica, então assim, eu só rodo uma playlist muito boa e só vou. Gente, depois que eu emito as notas, eu pego os arquivos XML dessas notas pra importar aqui pro aplicativo, pro site da minha contabilidade. Eu utilizo a Agilize desde que eu abri o meu CNPJ, desde o comecinho da minha clínica. Eu abri a minha empresa com eles e aí vai fazer 2 anos que estamos caminhando juntos. A Agilize é uma empresa de contabilidade online, especialmente para pessoas CNPJ. E aqui no painel de controle da minha empresa eu consigo ver absolutamente tudo. Eu consigo ver se eu tenho algum imposto pendente, eu consigo ver as minhas faturas também da contabilidade. Lá embaixo eu também consigo ver a previsão de imposto desse mês, a previsão do meu DAS. As pessoas sempre me perguntam como que é ter uma empresa de contabilidade online, e eu sempre sou muito honesta no meu feedback, falando que exige um certo nível de autonomia de você, no sentido de você realmente ter mais conhecimento, ter mais presença na parte contábil do seu negócio. E pra mim, Sara, que eu não só tenho, como eu valorizo ter uma certa autonomia e realmente estar aqui junto na parte da contabilidade do meu negócio, pra mim funciona super bem. Todas as vezes que eu precisei de suporte também foi um suporte muito rápido, foi um suporte muito imediato. E é óbvio que dentro mesmo da Agilize tem diferentes planos, né? Então tem um plano que você não precisa necessariamente emitir as suas notas fiscais, que isso também é delegado. Mas eu, Sara, já expliquei pra vocês, eu pego o plano mais básico mesmo e eu mesma emito as minhas notas. Pra mim funciona muito bem, não ocupa muito tempo também da minha semana e, como eu falei, é uma maneira também de eu estar aqui pertinho da parte contábil do meu negócio. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre a Agilize, como eu falei, ela é uma empresa de contabilidade online específica para outras empresas, para outras pessoas sob regime de CNPJ. Eu vou deixar o link deles aqui embaixo e também vou deixar um link de indicação que você ganha um descontaço, na verdade,
na primeira mensalidade com eles. Então é isso, acho que não deu nem 20 minutos, na verdade, eu já emiti todas as notas da semana, já subi também pra plataforma da contabilidade. Então é isso, eu vou pegar um tempinho ainda que me resta pra responder algumas mensagens aqui no meu WhatsApp Business. Inclusive, é um ajuste recente que eu tenho colocado em prática, isso tem feito muita diferença na minha rotina, no meu fluxo de trabalho. Eu pegava muito meu celular ao longo do dia pra ficar respondendo várias mensagens, e isso interrompia outras atividades que eu tava fazendo. E assim, né, gente, sou um ser humano e isso aqui é celular, então a gente pega celular pra fazer uma coisa e faz outra. Então assim, eu percebi que eu ficava meio presa no emaranhado do celular várias vezes ao longo do dia porque eu ia responder mensagem. Eu começava pra responder mensagem. Então o que eu tenho feito agora? Eu tenho separado momentos específicos do meu dia pra responder essas mensagens. Na maior parte é no começo e no finalzinho ali do dia. Então no começo do dia eu talvez responda algumas mensagens que ficaram pendentes do dia anterior e no finalzinho do dia eu respondo as mensagens que forem chegando ao longo do dia. Óbvio que se for alguma emergência, óbvio que se for alguma coisa que demande ali a minha resposta imediata, eu vou responder, mas a maioria das vezes não é. Então agora, por exemplo, eu vou tirar um tempinho pra responder essas mensagens. Inclusive, faça isso sempre que possível, tá? Coloque um tempo específico aqui na sua agenda, coloque um bloco específico aqui na sua agenda pra dar conta desse trabalho que muitas vezes é invisível na nossa clínica, mas que se a gente somar ali ao longo da semana, isso dá um tempo muito grande. Se a gente somar, por exemplo, o tempo que a gente gasta com burocracias, o tempo que a gente gasta, sei lá, atualizando planilha, o tempo que a gente gasta estudando caso, o tempo que a gente gasta respondendo mensagem, o tempo que a gente gasta criando conteúdo, tudo isso tira tempo da nossa semana, né? Tira não, é um tempo da nossa semana. Se você não der visibilidade a isso, não colocar isso, não planejar a sua semana considerando isso, a probabilidade de que você se perca ali ao longo da sua semana mesmo, que você fique muito exausto, que você fique muito sobrecarregado. Ah, Sara, como é que você dá conta de tudo? Primeiro, não dou, alguns pratinhos caem, mas o que me ajuda muito é, de fato, encaixar até as mínimas coisas como responder mensagem. Gente, esse aqui é o material que eu envio quando eu vou enviar informações sobre a psicoterapia, né? Tem absolutamente tudo nele, informações sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu valorizo na condução terapêutica, obviamente informações também sobre valores. Ele é um material que ele é montado de uma maneira estratégica para apresentar o nosso trabalho de uma maneira estratégica, de uma maneira envolvente, de uma maneira didática, acessível. Isso faz toda a diferença. Ele é um documento que eu utilizo desde o dia 1 do meu trabalho da clínica e ele não só otimiza muito meu tempo, mas ele apresenta o meu trabalho também de uma maneira estratégica. Ele otimiza o meu tempo de uma maneira estratégica, porque ele é estruturado também de uma maneira estratégica, ele é estruturado também de uma maneira envolvente para apresentar o meu trabalho de uma maneira envolvente também. E ele é um dos materiais que inclusive está disponível lá na comunidade. Gente, eu acabei de finalizar meu primeiro atendimento da quinta-feira e eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu tô usando esse microfone pra atender. Quando eu comprei ele, eu comprei principalmente pra gravar aula, né? E ele tem uma qualidade assim maravilhosa. Só que eu ficava meio resistente em usar ele pra atender porque eu me mexo muito e eu ficava batendo na mesa e eu ficava com medo também de limitar os meus movimentos aqui no teclado. Mas eu vou utilizá-lo hoje e eu estou uma mocinha porque hoje eu não me movimentei muito e eu acho que ele melhora muito a qualidade que o áudio chega pro meu paciente. Eu utilizo um AirPods Pro 3 pra atender, pra fazer absolutamente tudo, tipo, enfim, ele tem um cancelamento de ruído bizarro, tá? Você não escuta absolutamente nada. Em época de reforma, foi isso aqui que me salvou. Eu tinha o 2, aí eu acabei de fazer o upgrade pro 3. O cancelamento de ruído dele é uma coisa de outro mundo. Então, pra mim, ele é o melhor fone pra atender, porque eu me distraio muito, eu sou muito sensível a qualquer estímulo sonoro. Pode ser uma musiquinha baixa, pode ser um negocinho assim mínimo, mas eu me distraio, então o cancelamento de ruído dele pra mim é assim, imbatível. Só que como todo fone sem fio, tá? O microfone dele não vai ser tão bom quanto um microfone assim, não vai ser tão bom quanto um fone com fio, porque ele é um microfone sem fio, ele é um microfone via Bluetooth. Não é algo que deixa o som muito ruim, que faz o som chegar muito ruim. Mas eu tô usando esse aqui agora, eu tô usando esse microfone que é um Fifine AM8 agora pra atender. Eu acho que melhora muito a qualidade do meu áudio. E a qualidade do meu áudio não é ruim com o AirPods Pro 3, mas eu acho que com ele aqui, com toda certeza, melhora muito a qualidade do áudio. Terminei aqui de atender, então eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dos baralhos que eu mais utilizo por aqui, tá? O que eu mostrei anteriormente foi esse aqui da FAP, como eu falei, ele vem dividido nas dimensões que a FAP trabalha, né? Então, amor, relacionamento interpessoal, coragem, consciência, diversidade. Eu gosto muito, na verdade, de todas as cartas, mas eu gosto muito de trabalhar essa aqui, principalmente quando tô trabalhando relações interpessoais. Eu acho que as perguntas da FAP e desse baralho, elas vêm muito
nessa função mesmo de ajudar você junto com o seu cliente, discriminar coisas, tatear e discriminar e nomear coisas que são importantes pra ele, coisas que eles sentem, coisas que muitas vezes eles não conseguem nomear espontaneamente. Acho que outro que eu gosto bastante de usar também é esse aqui de Mindfulness. Ele traz alguns treinos, alguns exercícios bem rápidos, digamos assim, também de Mindfulness para você entrar em contato com as suas sensações, com o seu corpo, com a sua respiração. Eu acho muito legal para você fazer exercícios de ancoragem bem no começo da sessão, sabe? Então, por exemplo, se você atender presencial, você pode fazer um exercício com o seu paciente toda a vida que ele chegar, ele tirar uma carta para vocês fazerem rapidinho o exercício. E se você for psicólogo online como eu, você pode mesmo escolher e aí levar esse exercício para a sessão com o seu paciente, para vocês fazerem no início ou no momento que for mais funcional para vocês. O outro que eu também utilizo é esse aqui, o Decifra-te. Ele é mais para trabalhar questões relacionadas a autoconhecimento mesmo, então ele vem mais de 100 perguntas. Eu sempre gosto de selecionar as que eu vou fazer, porque, né, são muitas perguntas. E eu acho ele muito legal para você trabalhar, principalmente com, sabe, aquele paciente que não fala muito, aquele paciente que você tem que ficar cutucando muito, tateando muito. Eu acho legal para você poder trabalhar, às vezes, algumas perguntinhas que são mais reflexivas e acho que trabalham mesmo esse autoconhecimento, o paciente entrar em contato com o que é importante para ele, com o que ele gosta, não gosta, com o que ele faz, deixa de fazer, de uma maneira mais dinâmica. Então ele traz essas perguntinhas do tipo que você tem feito diante das dificuldades em atingir seus objetivos, qual a sua memória mais feliz. Então são perguntas mais gerais mesmo. Esse aqui eu lembro que foi um dos primeiros que eu comprei, mas assim, sendo muito honesta, eu não compraria novamente. Eu acho que ele é muito legal pra você trabalhar reconhecimento de emoções, só que assim, eu não acho ele muito útil, porque ele basicamente vem as mesmas perguntas, basicamente não, ele vem as mesmas perguntas em todas as cartas, só muda a emoção. Então assim, isso aqui a gente poderia fazer, né, facilmente no consultório. Eu virei porque minha mão tava cansando. Esse daqui é muito legal pra você trabalhar habilidades sociais, que o nome dele é literalmente habilidades sociais. Ele vem algumas perguntas, ele vem 50 práticas, na verdade, para você trabalhar, fazer treino de habilidades sociais de uma maneira mais dinâmica, de uma maneira mais fluida em sessão. Ele é muito legal para você pode fazer no mesmo formato, né? Tipo, pedir pro seu paciente tirar uma carta, ou você escolher algum treino, alguma atividade específica para você fazer com o seu paciente naquela sessão, quando você quiser fazer treino de habilidades sociais. Então, assertividade, comunicação clara. Outro que eu também acho muito legal de utilizar, porque eu acho que ele trabalha uma demanda, digamos assim, que aparece muito na clínica. Ele vem 100 perguntas para desacelerar, incluir a pausa na agenda e tornar a vida mais leve. Então, quando você tá querendo trabalhar mesmo. Ele, assim como o Decifra-te, vem muitas perguntinhas. Então, eu sempre gosto de selecionar algumas, selecionar as que forem mais úteis e funcionais para aquela pessoa, para aquele contexto, para aquele caso. Então, só um exemplo aqui da primeira perguntinha que veio quando eu abri. Como você quer que as pessoas se lembrem de você? Como alguém que sempre esteve correndo atrás de algo ou alguém que caminhou pela vida e aproveitou cada momento? Comente. De novo, eu acho que entra muito a criatividade, o seu estilo terapêutico. Eu não faço as perguntas desse baralho no sentido de parecer uma entrevista, sabe? Tipo, comente, próxima. Eu sempre gosto, a partir dessas perguntas, a partir das respostas que vêm, na verdade, da gente ir desenrolando isso, da gente ir conversando sobre isso. A partir disso eu faço outras perguntas também. Então você pode tornar algo fluido, sim, mesmo sendo uma atividade mais estruturada. Eu mesmo, Sara, no meu estilo terapêutico, eu acho que eu tenho um estilo terapêutico mais espontâneo, digamos assim. Eu não utilizo muitas atividades estruturadas. E até mesmo quando eu utilizo atividades mais estruturadas, recursos mais estruturados, eu gosto de trazer essa espontaneidade, essa fluidez pra isso. Acho que faz muito parte do meu estilo terapêutico mesmo. Eu esqueci de mostrar também esse daqui do Técnicas em Terapia do Esquema, né? Que ele vem dividido em algumas cartas, necessidades emocionais, vem dividido em cartas de compreendendo a sua mente e vem dividido em cartas de antídotos para esquemas negativos, que é tipo alguns exercícios a depender dos esquemas ali. Esse aqui de técnicas, ele traz algumas perguntas e alguns exercícios a depender, tipo, especificamente do esquema, sabe? Então, técnica para o esquema negativo de desconfiança e abuso. Escreva uma carta sobre seus sentimentos para a pessoa ou as pessoas que o feriram. Coloque-se numa postura de força e assertividade durante a escrita. Por mais que eu não trabalhe especificamente com a terapia do esquema, eu gosto muito desse baralho, muitas vezes quando eu tô trabalhando, mais uma vez, relações interpessoais, quando eu quero ter uma clareza maior de algumas regrinhas de alguns pacientes em relação a isso. E, de novo, pode ser uma maneira também mais
estruturada, digamos assim, um pouco mais dinâmica também, um pouco mais clara, de você estar comunicando algumas coisas para o seu paciente, de você estar levando para ele essa ideia de talvez a gente esteja se relacionando com o mundo, com as pessoas, a partir dessa lente, a partir dessa regrinha. Então, como terapeuta ACT, eu não fico presa a, isso aqui é baralho da FAP, isso aqui é baralho da terapia de esquema, eu fico presa muito mais ao como é que isso aqui vai funcionar para o contexto do meu paciente. Vai funcionar porque a gente está pretendendo trabalhar ali em sessão, porque a gente quer trabalhar ali em sessão, vai funcionar para aproximar o meu paciente daquilo que é importante para ele. Esse é o meu critério de utilidade. Então, basicamente, são esses baralhos que eu utilizo. Eu acho que a maioria, alguns eu comprei pela Amazon e outros eu comprei pelo site da Sinopsis. Faz um tempo, inclusive, que eu não compro algum recurso terapêutico nesse sentido. Eu tava refletindo sobre isso esses dias, né? E aí, mais uma vez, eu acho que aqui entra muito estilo terapêutico. Eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo a ficar confortável com isso, a ficar em paz também com isso, óbvio que eu não tô aqui falando que isso exclui toda a cientificidade, acho que o rigor técnico também que a gente precisa ter no nosso trabalho, né? Mas acho que quanto mais a gente vai ficando em paz com essa ideia de que existem diferentes terapeutas, não existe só uma maneira de você ser psicólogo, não existe só um estilo terapêutico. Esses dias eu ouvi uma expressão de você alcançar uma fluidez na ACT e eu adorei essa expressão e o significado dessa expressão, porque eu acho que fluidez na ACT ou em qualquer outra terapia significa justamente isso, significa você conseguir passear, se movimentar ali entre os processos durante uma sessão, fora dela também. Eu lembro que quando eu comecei na ACT, eu lembro que na verdade na minha primeira supervisão, eu perguntei isso pra minha supervisora, né? Por onde que eu geralmente começo? Tipo, eu começo por aceitação, eu começo por desfusão, e hoje, eu olhando pra isso, eu falo assim, cara, não existe isso. O tempo inteiro a gente tá passeando, a gente tá dançando aqui no Exaflex, a gente tá dançando aqui entre processos, mas eu sei que também essa necessidade de estruturação, esse rigor muito maior, principalmente no começo, né, vem também de um lugar da gente precisar, às vezes, ter uma clareza maior mesmo. Mas com o tempo você vai percebendo que ter uma clareza maior e ter um rigor técnico ali envolvido não significa você ficar presa a estruturas e protocolos. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais propriedade você tem daquilo, mais criatividade você ganha em cima daquilo, mais liberdade você ganha em cima daquilo. Mas é isso, finalizamos a semana de atendimentos dessa psicóloga. Amanhã eu volto pra cá pro encontro da comunidade, eu também tenho reunião, então vocês também vão acompanhar isso, mas atendimentos acabou-se na quinta-feira. Juro, pra mim essa é a rotina, tipo assim, 10/10, tá? Eu começo a atender às 9, termino de atender às 5, perfeito. E agora vamos treinar que nem só de atender vive este ser humano. Desde o finalzinho do ano passado, a gente tem adotado um modelo de encontro ao vivo na comunidade que ele é bem mais dinâmico. Antigamente, a gente fazia basicamente uns hot seats que eram uma espécie de perguntas e respostas, então eu conseguia dar algumas estratégias, respostas, dicas muito mais personalizadas, porque, né, eu ouvia a dificuldade daquela pessoa ali, tipo, ao vivo. Eu conseguia também entender um pouco mais o contexto dela e dar essa dica mesmo, essa estratégia mais direcionada. E é sempre um momento muito rico, porque eu sempre falo que a comunidade não é construída só por mim, né? Então, assim, existem várias psicólogas de vários contextos diferentes, inclusive estudantes também de psicologia. Então, assim, são muitos contextos diferentes e a gente consegue aprender e ter visões diferentes. Eu acho que isso torna tudo muito mais rico. Mas esse ano a gente tem mesclado um pouco, então a gente tem feito... Então a gente tem feito algumas aulas que elas são sobre temas específicos, a gente tem feito treinamentos, workshops, a gente teve um treinamento exclusivo com a Centropia, a gente teve um workshop exclusivo também com a galera da Human Track falando sobre cuidado baseado em mensuração e formulação de caso na psicoterapia. Sério, gente, eu fico genuinamente muito orgulhosa desse espaço que a gente tem construído, porque eu não conheço muitos contextos assim, eu não conheço um contexto tão diverso, acho que tão prático também para tantas habilidades que a gente precisa desenvolver na prática clínica. E eu genuinamente fico muito orgulhosa de estar construindo, não sozinha, o que é a melhor parte, um contexto como esse. E eu sempre boto na tecla porque aquela parte final da escadinha é a parte que nós, psicólogos, mais ignoramos, porque a gente tem medo de falar sobre o nosso serviço, porque a gente tem medo de se colocar no nosso conteúdo, porque a gente tem medo de colocar a nossa história, a nossa bagagem, nosso repertório. E se a gente não se coloca nisso,
fica muito difícil também nessa pessoa chegar nessa conclusão, nessa lógica óbvia que é, eu quero fazer isso daqui com você. Um erro também, um deslize que às vezes a gente comete é de falar sobre o nosso serviço, é de falar sobre a psicoterapia, mas de uma maneira ampla demais. Então, se você identifica o seu público, se você identifica as pessoas com as quais você quer comunicar, sempre tente falar sobre o seu serviço, sempre tente falar sobre, seja supervisão, psicoterapia, enfim, qualquer infoproduto, especificamente para aquele público. E aqui não é você prometer coisas irreais, não é você fazer previsão taxativa de resultados, não é você prometer algo de uma maneira antiética. Tudo isso aqui que eu falei são coisas que a gente faz no nosso serviço. E aqui você não tá prometendo, sei lá, prometo relacionamento X pra você em tantos meses. Eu prometo que você nunca mais vai entrar em relacionamento X. Você não tá falando isso. Você tá falando de que maneira você vai trabalhar aqui, porque é dessa maneira que você trabalha. Você vai ajudar ela a perceber como é que ela se comporta dentro das próprias relações. Um conteúdo que atrai muitas pessoas pro seu perfil, um conteúdo que viraliza e que chama muitas pessoas, nem sempre, e eu arrisco dizer que na maioria das vezes não é o conteúdo que converte. Então, você pode ter um Instagram com 1000 e tantos seguidores e você sim captar muito bem pacientes, assim como você pode ter uma pessoa que sim, ela tem muitos seguidores e obviamente pela quantidade também vai chegar muitas pessoas pra ela, mas isso não significa, não é a mesma coisa de você vender. Eu falar sobre, eu ajudo pessoas a viver uma vida valorosa. De que maneira que você faz isso? O que é uma vida valorosa? Uma vida valorosa pra mim não é a mesma coisa que é pra você. E mais uma vez, quanto mais específica você for nisso daqui, com mais clareza também você consegue comunicar. E se existe mais clareza na comunicação, existe mais clareza também, muito menos ruído na hora de você vender. Gente, sexta-feira é meu dia de garotinha também. E eu vim aqui no shopping atrás de alguns lookinhos pro congresso do CBTC. E pela paleta das roupas vocês já podem imaginar de quem eu vou a convite. A gente foi almoçar fora, eu fui procurar roupinha pro congresso. Aí eu fui tentar fazer as minhas unhas, que dia de sexta-feira é meu dia oficial de fazer as minhas unhas. Passei raiva no salão, porque eu esperei. Aí no último minuto de tolerância que eu tinha pra não me atrasar pra reunião, elas falaram assim, a gente achou alguém agora, e não dava mais tempo. Eu voltei pra casa e agora vamos pra reunião com o pessoal da Human Track. Tipo assim, de cima eu escrevendo, tá? Aí quando eu virar, tipo assim, um pouquinho eu queria que tu virasse a câmera, porque o outro take eu vou fazer como se eu estivesse, tipo, puxando a câmera, entendeu? Aí no que eu virar, eu tava fazendo assim, ó. Só isso aqui. Pra eu pegar o movimento do outro take, pegando, puxando a câmera, entendeu? E é assim que uma diretora criativa trabalha. Vocês viram que hoje foi dia de gravar por aqui. Nesse final de semana eu não tenho muita coisa pra fazer de trabalho. É um final de semana mais de descanso, principalmente depois do outro final de semana que eu tive. Mas a gente teve que gravar esse vídeo. Sou embaixadora oficial da Art Media Experience 2026. Não me acostuma a falar isso. Então eu acabei de gravar um vídeo pra divulgação do evento, que não é porque eu sou embaixadora do evento, mas realmente tá muito especial. A proposta do evento esse ano, que foi justamente o que eu falei muito ao longo do vídeo, é não apenas focar em abordagens diferentes, a gente poder ver na prática condução de pioneiros de abordagens diferentes, mas a gente focar em competências clínicas, processos diferentes que a gente vê dentro da clínica. Formulação de caso, personalização do tratamento, relações interpessoais, aliança terapêutica. Inclusive, gravando o vídeo já me deu uma leve ansiedade pro evento. Ano passado foi muito especial. Juro pra você, acho que foi uma das viagens mais significativas que eu fiz, porque significou muita coisa pra mim em muitos sentidos. Foi uma viagem a trabalho, foi um evento que eu fui convidada, foi um evento que eu vi muitas pessoas especiais, eu pude abraçar muitas pessoas legais. Foram 3 dias extremamente cansativos, mas eu falo com toda a sinceridade do mundo quando eu digo que eu voltei dessa viagem, quando eu voltei desse evento, muito reabastecida. Sim, eu estou muito ansiosa pra ver isso de novo. Como embaixadora também tenho cupom, vou deixá-lo aqui na descrição, caso você queira um descontaço também no seu ingresso. Esse evento vai ser muito especial. E muito obrigada por você me acompanhar em mais um vlog, em mais uma semana na rotina dessa psicóloga. Deixa aqui embaixo pra mim nos comentários o que você gostaria de ver aqui nos vlogs, porque daí eu trago com mais intencionalidade, com mais assertividade. E te espero ansiosamente no nosso próximo vlog aqui do canal.